Olá, hoje é sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Começa agora mais uma edição do Bloco de Notas, somente aqui no YouTube do Correio Brasiliense, comigo, Diego Amorim. Não esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho das notificações, se inscrever aqui no canal do Correio Brasiliense, compartilhar o link do programa de hoje e preparar o seu bloquinho de notas para as principais anotações de hoje. Vem comigo! Anota aí no seu bloquinho de notas. Política e economia sempre caminham juntas. Às vezes parece que não, mas acredita em mim, elas sempre caminham juntas. E por isso que eu começo pedindo para você anotar aí no seu bloquinho de notas hoje que a inflação continua preocupando o governo Lula neste início de 2025, depois de uma semana de vai e vem de declarações, de vai e vem de ações que poderão vir a ser tomadas pelo governo Lula numa tentativa de baixar, sobretudo, o preço dos alimentos. Eu conto para você o que tem de concreto até esta sexta-feira. Hoje o governo anunciou que vai reduzir o imposto de importação na tentativa de baixar os preços. Outra coisa que poderá vir a ser feita é um novo plano safra. Pelo menos esse é o desejo do presidente Lula. E também está em andamento, que vai precisar essa medida de uma parceria com o Banco Central, todo o esquema de portabilidade dos vales, refeição e alimentação, numa tentativa de baixar as despesas dos supermercados, por exemplo, com as taxas de administração, com esses vales, para tentar também reduzir o preço dos alimentos. Ou seja, o governo Lula está pensando em um monte de estratégias. Isso depois de o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, dizer que o governo estaria pensando em intervenções para tentar baixar o preço. Mas aí, horas depois, o ministério disse que não era bem assim, veja bem. No dia seguinte, ontem, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que o ministro Rui Costa se equivocou e não tem nada de intervenção nos preços. Não tem nada de congelamento de preço. Isso nunca deu certo em lugar algum do mundo. Não seria agora que daria. A gente torce muito para que realmente tenha sido um equívoco na fala do ministro Rui Costa, um erro de comunicação e não uma ideia que possa estar na cabeça de um ou de outro ali nos arredores do presidente Lula, porque pode até baixar o preço artificialmente no início, mas depois vem o efeito rebote, que é muito pior do que essa artificialidade de intervenção nos preços. Inflação é um assunto que está amedrontando o governo Lula nesse início de 2025. Junto com isso, deixa eu te contar que na semana que vem, os deputados e senadores começam devagarzinho a voltar para Brasília, porque no outro fim de semana vai começar também a eleição interna ali no Congresso. A Câmara deve eleger o deputado Hugo Mota para suceder o Arthur Lira e o Senado deve eleger Davi Alcolumbre para voltar a presidir a casa no lugar de Rodrigo Pacheco. E com essa movimentação maior em Brasília, que é esperada a partir da semana que vem, o governo Lula vai ter que decidir se avança ou não com a chamada reforma ministerial, que é trocar uma peça ou outra ali na esplanada para ver se a coisa melhora. Nós temos muita dificuldade, isso está claro, na relação ali entre o Congresso e o Palácio do Planalto, isso não é uma exclusividade do presidente Lula. A falta de governabilidade, como a gente chama, nesse presidencialismo de coalizão, é um desafio para todo e qualquer presidente da República. Isso faz com que lideranças partidárias do Congresso, tanto na Câmara como no Senado, queiram negociar diretamente com o presidente Lula essas possíveis trocas que poderão vir a acontecer nas próximas semanas. Eles não querem negociar com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com quem boa parte das lideranças não tem uma boa relação. Muitos ministérios estão aí na bolsa de apostas para essas trocas. Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, mas quem vai dar a palavra final é o presidente Lula. Levando em conta essa tal governabilidade no Congresso,
mas também já de olho nas eleições de 2026. Vamos virar a página do nosso bloco de notas? Você vem comigo para a gente continuar fazendo as principais anotações do dia. Muito bem, chegou a sexta-feira, hein? Você que está aqui comigo no YouTube do Correio Brasiliense, não esquece de deixar o seu joinha, o seu like, isso é muito importante para estreitar o nosso engajamento e a nossa amizade. Bloco de notas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, somente aqui no YouTube do Correio Brasiliense. Olha, essa anotação você não pode deixar de fazer hoje. Ontem eu abri o bloco de notas, foi o grande destaque do dia, falando dos chamados penduricalhos, que vão criando aquilo que se convencionou chamar de super salários no funcionalismo público brasileiro. Pois bem, o noticiário brasileiro está todo mundo de olho nisso, porque é um escárnio, porque é um absurdo. Segue a farra dos penduricalhos. Hoje, sexta-feira, eu dou aqui o devido crédito, o portal UOL trouxe uma reportagem falando do bônus de fim de ano de 2024, para juízes. Sabe quanto custou? 2 bilhões de reais e 100, 2,1 bilhões de reais aos cofres públicos, ou seja, meu dinheiro, seu dinheiro. Ao menos 41 juízes ganharam mais de 500 mil reais no mês de dezembro do ano passado por conta desses penduricalhos. É auxílio disso, auxílio daquilo, pagamento retroativo disso, pagamento retroativo daquilo, e com isso eles vão driblando, burlando o teto constitucional. E vão ganhando muito, mas muito mais, até 10 vezes mais do que aquilo que é estipulado no teto constitucional, hoje em torno de 44 mil reais. Depois, repito, ficam dizendo que é difícil cortar gastos. Vamos virar a página do nosso bloco de notas e você vem comigo. No noticiário internacional não tem outro assunto. Só se fala nesse início do segundo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos. O presidente republicano tem expulsado imigrantes, inclusive imigrantes que Joe Biden, agora seu antecessor, deixou entrar e ficar nos Estados Unidos temporariamente. Há relatos de imigrantes que estão se sentindo ameaçados e estão vivendo momentos tensos nesse início de segundo mandato de Donald Trump. Aqui no Brasil, chegará daqui a pouco, às 8 horas da noite desta sexta-feira, no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, o primeiro voo de brasileiros deportados nesta nova era de Donald Trump à frente da Casa Branca. Em 10 de janeiro deste ano, um outro avião com brasileiros deportados desembarcou no Brasil, mas ainda na gestão de Joe Biden. E dentro ainda do noticiário americano que impacta aqui no nosso país, a moeda americana registrou mais um dia de queda, operando abaixo de R$6, muito motivada em razão de uma declaração do presidente Donald Trump que diz que pode fazer acordo comercial com a China. Isso acabou impactando no preço do dólar aqui no Brasil e também em outras partes do mundo. Vamos virar a página do nosso bloco de notas e seguir as nossas anotações. Você que chega agora e que está me acompanhando, não esquece de deixar o seu joinha, hein? O seu like, isso é muito importante para a gente aqui do Bloco de Notas. Olha, eu queria terminar o programa de hoje, o jornal de hoje, falando de coisas mais alegres, mas não tem jeito. Vamos ter de falar sobre a violência, porque nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, de novo, uma mega operação no Alemão e na Penha, mobilizou 500 policiais. Parabéns às forças de segurança do Rio de Janeiro por mais uma mega operação. Mas o efeito colateral disso foram tiroteios intensos. Durante a madrugada desta sexta-feira, um homem morreu atingido com aquilo que a gente se acostumou a chamar de bala perdida, que é uma expressão terrível. No meio desse tiroteio, um homem perdeu a vida, um monte de gente não dormiu, passou a madrugada inteira assustada no Rio de Janeiro
preocupado, ouvindo tiro, não sabe se essa bala pode entrar a qualquer momento pela janela da sua casa. Uma situação terrível, mais uma vez, no Rio de Janeiro. Ainda na capital fluminense, na Zona Sul, em Botafogo, as cracolândias estão avançando. É isso, minha gente. A violência está se alastrando e a gente precisa se preocupar. Não são só as autoridades, não. Eu e você, a gente precisa enxergar tudo isso com um olhar um pouco mais complexo do que somente exigir que o governo faça alguma coisa e botar polícia nas ruas. O problema é bem mais complexo. Por exemplo, sobre as facções criminosas. Hoje tem uma outra reportagem também que viralizou aí nas redes sociais, que é a entrevista de um oficial da Polícia Militar de São Paulo, dizendo que uma facção criminosa que você conhece, que é a mais forte do estado de São Paulo, que se espalhou pelo Brasil, virou um câncer que assola a sociedade e apresenta metástase, sabe aonde? Na própria Polícia Militar de São Paulo. Repito o que eu já disse algumas vezes aqui no bloco de notas. Por isso está tão difícil enfrentar o crime organizado, porque o crime organizado tomou conta do próprio Estado, a ponto de muitas vezes as coisas se confundirem. O crime organizado dentro do Estado, o Estado dentro do crime organizado. Quando você vai ver, as coisas já estão se misturando a tal ponto que você não consegue mais ver diferença. A situação sobre a violência urbana, sobre a violência pública, é cada vez mais assustadora. E isso não é exagero, isso não é sensacionalismo, isso é uma realidade que a gente está vendo no nosso dia a dia. Repito, gostaria de terminar essa sexta-feira com você aqui com uma notícia mais leve, mas essa é uma anotação que você não pode deixar de fazer aí no seu bloco de notas, mais uma vez, sobre a violência. Muito obrigado a você que me acompanhou em mais uma semana aqui no YouTube do Correio Brasiliense. Eu sou Diego Amorim. Na medida do possível, tenha um excelente fim de semana. E na segunda-feira eu estou de volta, a partir das 5 horas da tarde, para te trazer e para, junto com você, fazer as principais anotações do dia. Coragem! Até segunda! Tchau, tchau!